Precisa ligar o áudio, né? Deixa eu... Boa noite, meninas. Boa noite, Gilma. É bom ver você. Não queria vê-la nessas circunstâncias. Eu sei que você está enfrentando aí um momento difícil, faz parte da vida, mas não deixa de ser dolorido. Então, saiba que a gente está orando para que Deus dê força e conforto nesse momento e descanso para vocês, para sua mãe, tranquilidade, enfim. Deus sabe o que é melhor e a gente está colocando você, a sua família, a sua mãe nas mãos dele. Ele vai cuidar. Muito bom vê-la. E é uma honra para mim poder participar dessa reunião do Ministério do Adolescente. É um ministério, para mim, dos mais importantes da igreja. A gente está cuidando de uma faixa etária que é, para mim, uma das principais. É um momento de vida que as nossas crianças passam para a fase adulta e tem uma configuração cerebral completamente diferente. E aí o trabalho com eles é desafiador, mas também é muito gratificante. A gente está firmando, vamos dizer assim, as mentes dos nossos queridos adolescentes, é, de a- da fé, e tudo que a gente faz é para isso, é para que esses adolescentes se firmem na fé, participem da missão a partir disso. Então, Gilma, ela sabe que eu sou muito prática, eu vou direto ao assunto. Vou apresentar para vocês a agenda do Ministério do Adolescente, todo o planejamento que a Gilma fez para vocês. Ela é uma líder por excelência. Vocês têm aí uma pessoa que conduz esse ministério de forma magnífica. Então, ela preparou esse material. Vou apresentar alguns outros materiais para vocês. E esses materiais estão disponíveis para vocês na associação. Não sei, alguns talvez já tenham recebido, outros vocês vão receber mais para frente. Não sei aqui quantos estão pela primeira vez assumindo o Ministério do Adolescente na sua igreja. Tem algumas carinhas aqui que eu me lembro de ter visto na última reunião, Gilma. Mas provavelmente a gente tem algumas pessoas novas. Então, quem já é há mais tempo no Ministério do Adolescente, eu vou pedir licença, porque daí eu vou contar desde o início, porque eu acredito que tenham pessoas novas aqui no Ministério do Adolescente. Tá bom? Vamos lá, então. O Ministério do Adolescente, na nossa igreja, ele cuida de crianças não, né? De adolescentes na faixa etária de 13 a 16 anos. A base principal desse ministério é a escola sabatina e o pequeno grupo, porque é onde esses meninos se reúnem na escola sabatina no sábado e nos pequenos grupos durante a semana, e através desses dois pilares, nós trabalhamos com os nossos adolescentes para que eles tenham firmeza na fé, eles realizem projetos de missão, que eles participem da igreja e, principalmente, para que o Espírito Santo esteja sobre eles e que eles permaneçam firmes nos caminhos do Senhor enquanto eles estiverem aí, ok? Esse é o Ministério do Adolescente. Vocês têm nas mãos um ministério lindo. Porém, o Ministério do Adolescente, ele deu uma reconfigurada. Então, para esse ano, vocês permanecem assim, mas para 2026, na ABC, o líder ou coordenador do Ministério do Adolescente vai assumir também a classe dos pré-adolescentes. Os pré-adolescentes fazem parte. Só um minutinho, que deu aqui que está acabando a bateria, me desculpem. Vou só colocar aqui. Os pré-adolescentes, eles fazem parte do Ministério da Criança. Porém, a partir do ano que vem, o Ministério do Pré-Adolescente vai estar junto com o Ministério do Adolescente, vai ser cuidado pelos coordenadores. Então, esse ano é um ano de vocês se organizarem como igreja, de se prepararem como coordenadores de adolescentes, para assumir também a classe de pré-adolescentes, que até hoje nós chamávamos de juvenis. Os juvenis vão ser agora os pré-adolescentes, que vocês vão cuidar, mas muito cuidado.
Isso vai ser a partir de 2026 para a ABC. E também não é para você juntar o pré-adolescente na classe de adolescentes. Isso não é para fazer. A diferença é que agora você, coordenador, a partir de 2026, vai cuidar dessas duas faixas etárias. A faixa etária dos juvenis, que é de 10 a 12 anos, que são os pré-adolescentes, e da faixa etária dos adolescentes que vocês já cuidam, ok? Eu vou compartilhar com vocês aqui, deixa eu só ver se tá ok. Aqui tá aberto no meu computador. Esse voto, essa nova configuração, eu não estou podendo compartilhar por aqui, Gilma. Não sei se a Diana tá. Aqui tá dando para mim que eu não posso compartilhar. Você compartilha então, Pode Diana, por favor? tentar, o Fran. Aqui já deu para você sim. Pode tentar colocar aí. Só um minutinho. Tô colocando a tomada aqui. Ok, vou tentar novamente. É porque deu aqui a mensagem que eu não. Agora sim. Agora foi. Vocês estão visualizando aí? O Ministério do Adolescente e o Ministério da Criança vai ter uma nova configuração. Eu vou colocar para vocês todas as mudanças que vão acontecer a partir de 2026, porque, na realidade, o Ministério da Criança e o Ministério do Adolescente andam junto, tá bom? É uma continuidade, assim como depois os adolescentes passam para o Ministério Jovem. Eu vou dizer para vocês que a gente tenta dar uma sensação de continuidade. Por isso é importante vocês conhecerem como é que vai ficar. Então, a gente teve um ajuste no voto das classes dos adolescentes e que, a partir de 2026, vai ficar da seguinte forma: nós não teremos mais o nome Hall do Berço, nós teremos o nome agora de bebês e iniciantes. O rol do berço passa a ser duas classes. A classe de bebês é de 0 a 12 meses, até 1 ano. E a classe de iniciantes de 1 a 3 anos. Esse era o antigo rol. A principal diferença, além de mudar todo o currículo, né, as histórias, as imagens, vamos ter novas lições, novos auxiliares, mas a principal diferença é que no rol do berço, até 4 anos de idade que eles ficavam lá, né? Porque quando completa 4 anos que eles passam para o jardim, eles tinham uma lição que durava 1 mês, uma história por 1 mês. Ao longo dos anos do Elo da Graça, a gente percebeu que para crianças, já para bebês, a partir de 1 ano e pouquinho, isso já não fazia mais sentido. Então, dos bebês, a gente vai ter histórias mensais, mas a partir dos iniciantes, a lição da Escola Sabatina vem com histórias semanais, assim como o Jardim da Infância antigo, que vai passar a se chamar Infantis, ok? De 4 a 6 anos, o antigo Jardim da Infância passa a se chamar Infantis, e de 7 a 9 anos passa a se chamar não, continua como primários. Porém, o Ministério do Adolescente assume os pré-adolescentes, que são os antigos juvenis, e a faixa etária dos adolescentes. Se tiver qualquer dúvida, meninas, vocês podem levantar a mãozinha aí que aparece para mim aqui que vocês estão querendo falar e a gente responde, vocês comentam, porque aí a gente vai tirando as dúvidas, ok? O Ministério da Criança, então, na igreja, vai ter que assumir de bebês a primários, e o Ministério do Adolescente, caso vocês, coordenadores dos adolescentes, assumem, então, faixa etária de 10 a 16 anos. Quais foram os motivos desse voto? A gente percebeu que os pré-adolescentes, eles não conseguiam mais se identificar com os materiais que estavam sendo preparados para as crianças. Eles já estão com a mentalidade um pouquinho mais avançada. Então, percebendo essa necessidade, eles agora, a partir de 2026, eles vão receber os materiais e vão ser tratados como pré-adolescentes, recebendo os materiais TIM. No caso, 10 dias de oração, por exemplo, eles não receberão mais os manuais Kids, eles receberão manuais TIM. Assim acontecerá com Semana Santa, o PG
eles não vão usar mais o PG infantil, eles usam PG Teen. As quartas Teen, eles vão participar junto com os adolescentes e não mais com os kids, e assim vai, ok? Lembrando, para a ABC, a partir de 2026, ok? Essa foi a necessidade e as mudanças básicas que acontecem a partir desse voto. E aí tem um argumento muito forte que foi usado para esse voto acontecer, esse voto ele é para a divisão toda, é que a OMS já reconhece os adolescentes a partir de 10 anos de idade. Então, nós, como igreja, precisamos acompanhar a realidade que está aí para todo mundo também, ok? Essa implementação, ela é progressiva, porque a gente sabe que tem igrejas com realidades muito diversas. Tem igreja, por exemplo, que a coordenadora do adolescente, ela coordena também o Ministério da Criança, assume escola sabatina, assume aventureiros, assume desbravador, enfim. Muitas igrejas, talvez a maioria delas, coordenadores assumem vários cargos. Por isso, de acordo com a realidade da sua igreja, progressivamente vamos nos adaptando para essa nova realidade. E é progressivo, olha, a mentalidade já precisa mudar agora, para ser implementado em 2026 e até 2027 fazer todos os ajustes necessários. Porque a gente precisa que até 2027, Ministério do Adolescente assuma essas duas faixas etárias, de pré-adolescentes e adolescentes, e o Ministério da Criança assume de bebês até os primários, ok? Só para reforçar aqui coisas que eu já comentei com vocês. Os pré-adolescentes, eles têm um programa próprio deles. Eles continuam com a lição, que era juvenis. Ela vai vir com o nome a partir de 2026 de pré-adolescentes, já vai vir com esse nome, tá? A partir de 2026. E os adolescentes têm a lição deles. Não é para juntar classe, tá bom? Você só vai coordenar essas duas áreas. E o programa dos pré-adolescentes, se você ainda não implementou e ainda não conhece, é o programa Sou Mais. O Sou Mais, ele tem, que a gente chama de programa, ele é contínuo. Como eu disse a vocês, a base é a escola sabatina, mas além da escola sabatina, da lição da escola sabatina, os pré-adolescentes e adolescentes são um ministério, como o Ministério Jovem. Então, eles atuam e a gente coordena várias áreas e vários programas e vários projetos que têm o objetivo de fazer com que esses meninos e meninas se sintam parte da igreja. Ok? Não é só escola sabatina. Então, existe o programa Sou Mais, e para os adolescentes é o Comunidade GM Team, que já já eu vou falar desse programa, desse projeto para vocês, desse programa para vocês. Ok? Para, então, 2026, já configurem isso aí na sua mente. Os pré-adolescentes vão participar com todos os materiais TIM, tanto de PG, de quartas de poder, de Santa Semana Santa e 10 dias de oração e assim vai. Para esse ano, você mantém como está, ok? O Ministério, o pré-adolescente vai receber o material Kids ainda para esse ano, mas para 2026, material TIM, ok? E aí, para esse ano também, os pré-adolescentes participam dos supermissionários, e o 1.8, que é o projeto que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, que é para os adolescentes, vai ser só para a faixa etária de adolescentes. Então, esse ano permanece, e aí a gente faz os ajustes necessários para o próximo ano. Estou vendo uma mão levantada. João, abre o seu áudio aí, pode estar a sua dúvida e falar. Boa noite, amiga, tudo bom? Noite. Você falou que as classes do pré-adolescente e do adolescente têm que ficar separadas, mas com relação ao PG, pode juntar o pré-adolescente com os adolescentes, fazer um PG só? Sim, esse é o objetivo, na questão do PG. Mas a gente sempre lembra que é PG, não é GG. Se você tem uma classe de adolescentes e pré-adolescentes muito grande, então você pode fazer um PG grandão, mas aí dá atenção mais específica para grupos menores,
né? Vou dividir o PG. Mas se você tem poucos meninos, ótimo. É para juntar, sim. O PG Team agora junta as duas classes. Tá Ok? bom, obrigado. Mais Valeu. alguma dúvida? Gilma quer falar alguma coisa? Minha amiga, fica à vontade, tá? Se eu esqueci de alguma coisa. Então, eu acho que está ótimo, é muito bom. Eu acho que, de repente, se houver muitas dúvidas, né? Se for uma ou outra, assim, pontual, como a do João, tudo bem. Senão, a gente poderia deixar mais para o final, né? Porque tem algumas coisas que Ok. você ainda vai falar, né? Sim, pode Mas ser. fica a teu critério. Se você não perder o fio, não for te atrapalhar, que eu já tenho Tá outra bom. mãozinha aí levantada, Sim. né? Então, esse grupo é um grupo bem tranquilo, viu, Fran? Você vai Uhum. gostar muito deles. Os líderes adolescentes são maravilhosos. São mesmo. Sempre são. São pessoas muito dedicadas. Porque, nossa. Thalita, antes de eu deixar você perguntar, deixa eu só terminar, que eu acho que esse é o último slide dessa parte aqui, que é sobre a mudança que eu acho que a maioria já deve ter ouvido falar do currículo infantil. A mudança desse currículo, ela vai ser feita até os pré-adolescentes. Porém, para 2026, vocês não entram nessa mudança. Fiquem tranquilos, ok? A mudança do currículo que nós vamos treinar durante todo esse ano para implementar em 2026 é para o Ministério da Criança até primário. Só para vocês terem uma ideia, o que que é um currículo, só para vocês terem noção, quando a gente fala currículo, assim, pode surgir alguma dúvida. Mas lembrei da escola. Lá em geografia, você tem um currículo. Em um ano, você estuda os estados brasileiros e as características das regiões brasileiras, mas no outro ano, você estuda países da Ásia. Aí, no outro ano, você estuda países da África. Isso é o currículo de geografia. Em ciências, um ano você estuda células e corpo humano, no outro ano você estuda animais e tudo mais. Isso é o currículo, ok? Para a igreja, para o Ministério da Criança, foi criado um currículo que foi lançado em 2002, chamado Elo da Graça. Esse currículo contemplava histórias bíblicas na linguagem infantil de cada faixa etária e tudo mais, e fazia com que a criança aprendesse a cada etapa sobre serviço, comunidade, lembram disso? Eram quatro passos que cada história ensinava. Comunidade, serviço, sempre esqueço das outras duas. Tinha mais duas lá. Porque o Vivos em Jesus já está na minha cabeça, que é caráter, missão e... Olha, já esqueci também do outro. Enfim. Caráter, missão e graça. Tá aqui também, gente, ó, comunidade, graça, serviço e adoração. Agora que eu li no Elo da Graça, é comunidade, graça, serviço e adoração, e o Vivos em Jesus vai passar a ser graça, caráter e missão. O Vivos em Jesus, ele vem com novas histórias, é necessário mudar, porque as gerações mudam muito, e percebeu-se que no Elo da Graça, apesar de ser um currículo excelente, que nós usamos desde 2002, então tem mais de 20 anos que a gente usa o Elo da Graça, vocês percebem que as histórias elas se repetem a cada 4 anos, de jardim a juvenis, e a cada 2 anos no rol do berço, ok? Mas precisou mudar, porque percebemos que estava defasado em algumas histórias bíblicas importantes e também alguns fundamentos da nossa igreja que não estavam contemplados no Elo da Graça, que vai ser contemplados no Vivos em Jesus. Então, virão novas histórias, novos métodos, novas lições da escola sabatina, novos auxiliares de professores a partir de 2026. Ok? É essa que vai ser a mudança do Ela Graça a partir de 2026, Vivos em Jesus, com aquela divisão de classes. E esse ano nós vamos treinar e fazer todos os ajustes da igreja necessário. Eu quero lembrar também que algumas igrejas já têm classes, infelizmente, que a gente chama de multisseriadas, né? Não tem classes físicas suficientes para colocar bebês, iniciantes, tudo mais, e já juntam isso aí. De acordo com cada realidade, nós vamos aprender a trabalhar com as nossas crianças e da melhor forma possível, certo? Tem perguntas? Essa primeira parte a gente encerrou, que daí a gente vai passar para 1.8. Só um detalhezinho, né? Acrescentando que
antes, né, o Elo da Graça, ele era temático, né, os temas, era temático, as histórias bíblicas era dentro de um tema. Agora vai ser cronológico. Isso é bom, né? Vai começar ali de Gênesis e vai Uhum. até Apocalipse, terminando ali os adolescentes com Apocalipse. Isso é ótimo, né? Porque tem criança que passa de fase, chega juvenil, não ouviu histórias básicas, conceitos importantes da igreja, né? Tem duas perguntas aqui no chat, Sim. mas eu creio que você já praticamente respondeu. Uma Eu não delas tô... é sobre a dificuldade da infraestrutura de sala, né? Principalmente porque vai acrescentar uma sala que seria o hall, Sim. separando o hall de iniciantes. Então, é bebês, né? Que agora vai ser bebês, né? Bebês e iniciantes. Você tem alguma sugestão? Bem que você praticamente Sim. respondeu, né? A gente sabe que cada igreja é uma realidade. Existem igrejas que não têm crianças. Na verdade, assim, a Já igreja vai se ajustar à sua realidade, né? sim, exatamente. Tem igrejas que não têm bebês, não tem bebezinho nascendo de 0 a 1 ano. Então, a gente não vai colocar essa classe. Dependendo da sua realidade, a gente vai ajustar. Mas é claro que nós aqui, a liderança, nós vamos propor projetos de melhorias de classes, né, de reestruturação dessas classes, física mesmo, tá? Porque criança precisa e os adolescentes precisam visualmente um ambiente adequado para poder adorar, para poder se reunir. Então, nós vamos propor, sim, projetos, para que a gente comece não, né? Para que a gente avance a passos largos nessa estruturação física das igrejas também. Mas é claro, gente, que não é fácil e a gente vai se adaptando de acordo com a realidade de cada um. Bom? Ah, A Luana escreveu uma pergunta no chat, talvez, como ela está com a mão erguida, Luana, uhum. talvez, não sei se é a mesma pergunta que você escreveu no chat ou é outra. Ela está perguntando sobre o coordenador para os juvenis. Você quer fazer a sua pergunta aí, ao vivo, Luana? Oi, boa noite. Então, a gente Oi, queria saber querida. assim, porque na nossa igreja nós temos a sala dos juvenis, né, e já é a sala dos adolescentes. Aí a gente poderia, no caso, ter um coordenador para essa sala dos juvenis e ele estar submetido, então, ao Ministério dos Adolescentes para o ano de 2026. Como que seria essa dinâmica? Porque até então a gente fica como diretor, né, mas também como professor ali acompanhando o dia a dia de forma assim, todo sábado a gente está com os adolescentes, né? E com os juvenis a gente não estaria nessa, vamos dizer assim, integralidade de tempo ali. Como que a gente poderia gerir isso da melhor forma, né? Que a gente entende, assim, no nosso pensamento, que o ideal seria ter uma direção para os juvenis e uma direção para os adolescentes, para que eles pudessem receber essa atenção, né, de forma mais integral, enfim. No caso, Luana, você é essa coordenadora. O que você tem que entender é que agora você é a coordenadora dos juvenis, dos pré-adolescentes e dos adolescentes. Daí, a coordenadora do Ministério da Criança, o ideal, eu sei que isso não é o real, mas o ideal é que você, coordenadora do Ministério do Adolescente, coloque professores na escola sabatina, para a escola sabatina dos adolescentes e os professores que vão cuidar da escola sabatina dos pré-adolescentes. E você coordena o ministério, porque a gente quer que as pessoas entendam que o Ministério do Adolescente não é apenas a classe da escola sabatina. A classe da escola sabatina é a nossa base, é o projeto principal, é o que a gente quer ajudar os meninos a estudarem a lição, a O que estudarem que a eu fiz de Bíblia. errado? Mas O que que eu fiz de errado? o Ministério Adolescente, você, coordenadora do Ministério do Adolescente, você cuida dos adolescentes. E agora vai passar a cuidar dos pré-adolescentes. Como? Cuidando mesmo. Você faz um grupo de WhatsApp, faz pedidos de oração, manda os materiais para eles, propõe encontros fora da igreja, que seria o PG, ou encontros simplesmente para lazer. Vamos apresentar a agenda para vocês, tem várias sugestões do que vocês podem fazer quanto a isso. Você
representa na comissão da igreja essa faixa etária, entendeu? Você participa da comissão da igreja e representa os adolescentes, você coordena as quartas Team, você coordena os 10 dias de oração Team, você coordena a semana de oração Team. Então, você é a coordenadora do ministério. Eu sei que, infelizmente, a coordenadora do Ministério do Adolescente assume a classe de escola sabatina também. A maioria é assim. Mas agora, como vocês vão ter classe de adolescentes e classe dos pré-adolescentes para cuidar, o ideal seria, esse é o ideal, sei que não é o real, o ideal seria que você colocasse professores aqui e coordenasse esse grupo, fizesse reunião com eles, né? Como o Ministério do Adolescente, como o diretor da escola sabatina. Não sei se você Sim. entendeu, Não, eu mas a entendi coordenadora que você perfeitamente. está propondo é você. Eu entendi perfeitamente, né, o que você falou, né, sobre essa questão do ministério ser muito além da escola Sabatini. Aham. Nós concordamos plenamente com isso, né? A gente tem investido nesse sentido, né, de trazer é, comunhão extraclasse, de fazer todas essas coisas para o Ministério dos Adolescentes. Só que a realidade que a gente percebe na nossa igreja é que são interesses muito diferentes, né, quando a gente fala de pré-adolescentes e adolescentes, porque às vezes eles visitam, né, os juvenis visitam as nossas classes, mas assim, por exemplo, eles têm uma conduta completamente diferente, entendeu? Então, assim, claro, eles vão ter Entendi, as eles são suas mais classes crianças. totalmente, né? Eles querem correr, brincar, e os adolescentes sentem-se incomodados quando Hum. os juvenis estão ali. Então, são interesses completamente diferentes. A gente percebe isso de forma notória, né? Então, assim, a gente vê uma dificuldade aí nesse sentido, né? Por exemplo, para fazer atividades conjuntas, a gente já não entende que seria bem diferente uma coisa da outra. Por isso que quando eu falo sobre essa diretoria, porque eu compreendo perfeitamente que não poderia estar submetido ao Ministério da Criança, porque é uma transição. Mas eu entendo também que estar submetido ao Ministério dos Adolescentes também é uma dificuldade, assim como foi enfrentada essa dificuldade no Ministério da Criança, vai ser enfrentada no Ministério dos Adolescentes, por isso que Sim. eu entendo que o ideal seria uma diretoria própria. Mas isso é mais complicado para a realidade das igrejas, né? Mas Luana, eu acho que a sua realidade, então, você pode sim fazer separado. Faz o PG separado, faz as quartas separado, não tem problema nenhum, mas é você a coordenadora. Fala, Juminha, e desculpa. a classe tem que ser separada, né? Isso é muito importante. A classe tem que ser separada. A classe dos pré-adolescentes é uma e dos adolescentes é outra, porque eles realmente, o adolescente não vai querer realmente o pré-adolescente ali junto. Mas Uhum, é importante que seja separado na hora da escola sabatina, porque a lição é outra, o conteúdo da lição é uhum. outro, agora outros momentos podem ser feitos juntos, né? O que a professora Fran fez. Talvez no começo eles vão resistir um pouquinho, vão questionar, mas os pré-adolescentes vão amar fazer parte, né? Sim. Ficar junto com os Mas maiores. e cada igreja é uma realidade. Eu já conheço igrejas em que os juvenis já participam dos adolescentes porque eles já são mais maduros, entendeu? Então depende muito da realidade, de cada igreja. Se você achar que os seus adolescentes não vão gostar de estar junto com eles, faz separado. Então faz o PG, talvez no mesmo dia, começa ali, mas depois separa os grupos, né? Em áreas diferentes, com temas diferentes. A questão é que os materiais da igreja, isso que acho que é a mudança fundamental, né? Que os materiais da igreja que estarão sendo disponibilizados para os adolescentes, para os teens, vai ser compartilhado também com os pré-adolescentes. Acho que essa é a principal mudança, tá? Porque realmente estava muito infantil para os pré-adolescentes os materiais kids, tá bom? E você aí, de acordo com a sua realidade, vai coordenar essas duas faixas etárias de acordo com aquilo que você acha que é o melhor para eles. Aí cada igreja é uma realidade mesmo. Tálita, tá com a mãozinha levantada? Isso. Tudo bem? Boa noite, Boa primeiramente. noite, tudo bem? Tudo jóia. Bom, Fran, primeira pergunta, na verdade, tem algumas.
Aham, Aqui tá com barulho, eu não consegui entender muito bem. O projeto Sou Mais vai continuar existindo para os pré-adolescentes e os sim, adolescentes vai ter a comunidade GMTeam. É isso? Só sim. para confirmar? Isso, isso. Ok, tá. Referente ao currículo da Graça, só vai ser. A mudança só vai Vivos em acontecer até os. Jesus. Até primários. Ah, tá, ok. É, E eu estou com uma dificuldade, eu acabei de mudar para uma nova igreja e com essa mudança já teve uma comissão e já me nomearam para o Ministério do Adolescente. É a primeira vez que estou com Uau. esse ministério, inclusive. Bem-vinda. Obrigada. Antes eu estava com o Ministério da Criança, inclusive você fez uma visita na minha igreja, É mesmo? maravilhosa. Ó, Sim. E aí, o que acontece? Né? Agora que eu cheguei lá, eu vi uma discrepância muito grande, que os nossos adolescentes, os nossos pré-adolescentes, eles já são bem mais evoluídos, eles já realmente gostam mais da classe dos adolescentes do que até os próprios adolescentes, e os adolescentes já querem para os jovens. Então, o que que a gente faz nesse sentido? O que que eu faço com esses adolescentes de 13, 14 anos que já tá querendo ir para o Ministério Jovem, já tá querendo ir para a classe dos jovens? eu não sei o que a Gilma pensa, mas na minha mente, eu sempre penso em flexibilidade. A gente quer manter esses meninos na igreja e quer que eles se sintam bem. Então, se o seu adolescente quer estudar a lição de jovens e quer participar com jovens, eu não vejo nenhum problema. Às vezes a gente fica assim, amarrando, né? "Ah, você não está na idade, você não está na idade." E aquele menino fica se sentindo mal na igreja, fica se sentindo mal na igreja. É, eu tenho aqui pela realidade da minha filha. Minha filha estudava lição de adolescentes, mas ela achou muito, assim, muito aquém do que ela já conhecia. Ok, comprei lição de jovens para ela, já está achando lição de jovens já aquém, eu já estou querendo passar ela para lição de adultos. Porque o que é importante é alimentar espiritualmente esses meninos e fazer com que eles se sintam bem entre nós. E essa sua realidade é muito rara, porque o que a gente vê por aí é que os adolescentes não querem sair da classe de adolescentes e ir para os jovens. Eles não querem, porque os jovens são jovens adultos, né, geralmente. E aí eles são ainda meninos e não se sentem bem na classe de jovens. E muitos adolescentes permanecem na classe de adolescentes até 18 anos, às vezes até um pouquinho mais. E a gente Isso. permite, porque a gente quer que esses meninos se sintam bem. É essa que é o nosso desejo, tá bom? Eu Gilma, não sei vejo se você pensa também, diferente, minha amiga. Pode falar, não, porque não esse é o meu penso pensamento diferente, meu. não penso diferente, só acrescentar. Realmente, eles são livres, não é uma escola, né? Não é uma coisa rígida, inflexível. A gente quer que eles fiquem na igreja. Mas é Uhum, importante a gente ter em mente que se ele pular, é como ele queimar etapas, ele vai deixar de estudar algumas lições, deixar de aprender alguns conceitos. Além do uhum. que, os jovens, eles estão em outro momento da vida. Você imagina um adolescente de 14 anos, não se compara com um jovem de 19 anos, né? Sei lá, alguns já estão na faculdade, outros já estão até casando. Tem sala de jovens que tem até menino casado já, né? Casais. Então, assim, é outra realidade, é outro momento de vida. Então, assim, o ideal seria conversar com esse adolescente, falar para ele, olha, os adolescentes são maiores, né, os jovens estão em outro momento, mas se ele insistir, não, mas eu quero, não vai deixar o menino de fora da igreja por causa disso, né? Então, É envolver. isso mesmo. Muito bem colocado, Gilma. Isso é importante mesmo a gente ter certeza de que vai ser bom para ele, né? Se ele ficar na outra classe. E às vezes é por afinidade, assim, eu tenho primo que está lá na outra classe, eu tenho irmão que está na outra. Cada realidade é uma realidade, né? Então, mas é importante a gente ouvir esse adolescente, porque ele tem muito a dizer, e a gente conduzir. Então, inclusive, a classe de adolescentes a gente faz assim, né? A gente ouve e conduz, a gente nunca impõe ou, né, coloca expresso assim para eles, porque a idade deles é de questionamento, então a gente precisa ouvir muito. Diga, Rafa.
Não, sobre esse assunto, é até importante nós, como professores, sabermos conduzir. Eu sei que cada igreja tem uma realidade. Na Uhum, nossa igreja, a classe de jovens ficou parada por 2 anos. E os uhum, meus adolescentes já eram muitos envolvidos em quarta teen, e eu preocupada. Eu falei, meu Deus, e a hora que esses meninos forem subir? E aí, ano uhum. passado, teve uma reunião e eles decidiram alguns professores para os jovens. Eu falei, querendo ou não, eles vão ter que subir. E acabou que eles subindo deram um gás e a sala tá funcionando assim Que bom. perfeitamente. Meu coração como professora ficou assim, eu não quero que eles subam porque não tem uma estrutura para receber eles como eles tinham aqui. Mas ao mesmo tempo a idade deles chamou. E eles tiveram esse senso de responsabilidade. Então nós como professores precisamos instruir eles que a fase está crescendo. Só que ao mesmo tempo os juvenis, eles já não querem sair da sala deles e vir para os adolescentes. E aí eu falei, olha, professora, deixa eles aí mais um pouco, eles se sentirem à vontade para vir. Então, assim, a gente como professor tem que ensinar eles também que as etapas da vida precisam ser passadas. Ou eles sobem, Boa. ou eles, mas que continuem, porque nós somos o direcionamento deles. O menino nunca vai querer, é confortável para ele. Ah, eu vou para os adolescentes, porque meus adolescentes, eles participam das quartas team, eles cantam e tudo. E já os juvenis, eles não estão com esse costume. Então, como que eu vou para a salinha que eu vou ter que trabalhar se eu não quero? Então, assim, cada um tem uma realidade, mas nós, professores, precisamos instruir eles dessa forma para que eles se sintam à vontade nas próximas etapas. Muito bom. Aí você teve vários direcionamentos aí, viu, Thalita? Aí você veja qual melhor se aplica à sua realidade aí Muito da obrigada. igreja. Olha, deixa eu mostrar para vocês o material que eu acho que vocês já receberam. Se não receberam, vão receber, que é o material que, que é o tema, vamos dizer assim, que é o programa dos adolescentes, tá? Que é a comunidade GM Team, a comunidade Team. Só falando aqui primeiro, Gilma, do porquê que a gente mudou para a comunidade Team, porque antes a gente tinha colocado só que era GM Team, e aí a gente se reuniu várias vezes, alguns lugares não deu certo, o GM Team não funcionou, e a gente foi ouvindo o que que não deu, o que que funcionou e tal, e a gente achou por bem colocar o comunidade Team para que exatamente o programa dos adolescentes tenha um senso de continuidade com o programa dos jovens, que é a comunidade jovem. Bom, então, os nossos adolescentes agora fazem parte da comunidade Team, já vão ter camisetas, identidade a respeito da comunidade Team, e quando eles passarem para a comunidade jovem, a ideia é de continuidade, tá? Esse que foi um dos pontos básicos, tanto é que essa logo do comunidade Team, ela lembra a logo, ela foi criada em cima da logo do comunidade jovem, tá bom? Então, vai para ter esse senso. Aqui, esse projeto aqui, aliás, esse programa é a agenda de vocês. Aqui tem tudo explicado do que vocês precisam fazer, está explicando aqui o que que é a comunidade Team, o verso básico, né? Que é o mesmo do GM Team, não mudou muita coisa. As ideias de camisetas aí para a comunidade Team, as dicas de decoração, e aqui eu já vou falar, gente, eu vou parar porque assim, é muito importante que exista algo bem feito e bem preparado para essa idade, ok? Dos juvenis, a gente sugere a decoração do Sou Mais, que já é um programa que a gente tem implementado há tempos, e toda a decoração do Sou Mais é muito bacana. É muito colorida, é para a idade deles mesmo. E quem não conhece o projeto Sou Mais, em um outro momento a gente pode falar exclusivamente desse projeto para vocês conhecerem. Mas a base, que a gente chama de base, ou a comunidade Team, precisa ter uma estrutura exclusiva e decorada para eles se sentirem pertencentes à igreja, ok? Então, só lembrando algumas coisas que eu sempre coloco, às vezes a gente acha que, pelo menos quando eu era criança na minha igreja, eu achava assim que a decoração da salinha mudava todo trimestre. Não é a decoração que muda. O que muda são os incentivos, porque a cada trimestre a gente contempla as missões de uma determinada divisão. Então, esse trimestre, por exemplo, é lá da Ásia, e é Japão, né? A gente
faz os incentivos baseados nessa localidade. Porém, a decoração ela é fixa. E o que faz parte da decoração? O lugar onde sentar. A gente não pode pôr banco e cadeira branca para os meninos sentarem, gente. A gente tem que dar um up. E dá para fazer, olha, essa foto aqui embaixo, olha, com coisas que são baratas, com pallets, com almofada em cima, uma irmãzinha costura, faz a almofada, sabe? E os próprios adolescentes podem ser envolvidos nessa decoração de pintar a parede, vamos colocar uma pintura aqui bacana, vamos fazer uma mesa aqui de material reciclado, vamos colocar na parede um painel para a gente colocar a nossa característica, o nome da nossa base, ok? Identidade, ela se refere à camiseta, ao que eles vestem, ao nome que eles recebem. Então, é comunidade Team o quê? Coloca um nome. É igual clube de desbravador. É clube de desbravador, mas tal. Clube de desbravador Maranata. Clube de desbravador tal. A base, a comunidade Team também é legal ter um nome. Então, escolham junto com eles. A comunidade Team, qual o nome? Comunidade Team, coloca um nome para eles, isso é identidade. E quanto mais identidade eles têm, porque eles andam em bando, né? Adolescentes têm essa característica de andar em bando. Mais identidade eles têm, mais eles se engajam, mais eles se sentem pertencentes. Então, é decoração, a identidade, a camiseta, né? A física e o nome que eles vão levar. Comunidade Team Maranata, comunidade Team Força e Coragem, comunidade Team não sei o quê. Então, coloquem essa identidade aí que é importante. Aí aqui a gente tem dicas de liderança, e todo esse material aqui, gente, vocês podem utilizar, inclusive, para vocês fazerem reuniões com os professores das suas classes, que vão cuidar das suas bases. Você é coordenador, mas você não pode trabalhar sozinho. Você pode colocar um vice-coordenador, mais um professor, chama mais gente para trabalhar com o Ministério Adolescente aí com vocês. Igual o Ministério Jovem. Coloca secretário do Ministério, coloca o tesoureiro, coloca isso, coloca aquilo, e vai colocando mais líderes junto com vocês para dividir aí a liderança do Ministério do Adolescente, como é o Ministério Jovem. O Ministério do Adolescente ainda é muito novinho, ele não está tão estruturado na igreja como o Ministério Jovem e outros ministérios aí, o Ministério do Desbravador e tudo, mas a gente vai ganhar força e vamos junto. Né? Então, estruturem o melhor que vocês puderem aí o ministério de vocês. A gente tem um curso de liderança que a Gilma propõe aí para vocês, de tempos em tempos. Sim, o curso de liderança, ele além de ter vários estudos bacanas para ajudar você a cuidar do seu adolescente, ele também cria uma identidade. Assim como tem o curso de líder de Ministério Jovem, a gente tem o curso de líder do Ministério Adolescente. Então, ele fortalece o ministério, é bom que vocês façam, tá? E aí, o estudo da lição, como é que trabalha com a lição na escola sabatina, os treinamentos trimestrais, que a Gilma propõe aí as datas certas. Esses treinamentos, gente, eles são muito importantes, porque vocês trocam ideias, se encontram com outros líderes, vocês recebem informações de palestras muito importantes, e além do que apresentado geralmente nas trimestrais, os incentivos, sugestões do que vocês podem fazer, aí sim, especificamente para aquele próximo trimestre, as datas importantes, aquilo que vocês vão desenvolver no trimestre seguinte, o seu planejamento, tá? Então, você já vai se organizando o que você vai querer fazer no próximo trimestre. Então, as trimestrais são encontros importantes que acontecem na associação. Fiquem atentos às datas, depois eu vou mostrar aqui. Acho que já tem, né, Gilma, na sua agenda, eu vou mostrar. E aí aqui vem aqui explicando tudo, como o que você pode fazer na sua classe de escola sabatina. Então tem muita sugestão aqui do que você pode fazer. E depois aqui, olha, do PG, que a gente chama, que é a nossa comunidade, como você formar uma comunidade, que é o PG, né, que você já tem, o que você vai falar, qual é o seu objetivo na comunidade. A comunidade Team, ela tem o objetivo sempre de missão. Porque nós acreditamos que se a gente forma mente missionária nos nossos adolescentes, eles vão criar mais vínculo com a igreja, dificilmente esses meninos vão deixar.
Então, quando a gente cria uma mentalidade missionária e coloca esses meninos para trabalharem na missão, eles tiram aquele foco do eu, dos meus problemas, das minhas, e coloca o foco no outro, né? Para servir o outro, e isso melhora muito a mente deles. E o nosso foco na comunidade é sempre a missão. Então, aqui está falando como é que você cria, o que que você faz, quais os projetos de missão que você pode colocar, tem várias sugestões, tá bom? E aí, tem o que a gente chama é, do, dos projetos que são fixos na igreja. Começando com os 10 dias de oração, que já está aí chegando, né? Faltam umas 2 semanas só para os 10 dias de oração. Os 10 dias de oração Team está maravilhoso. E para quem não sabe, agora a revista Team também está sendo usada pelos jovens, tá? Então, está em conjunto aí desde o ano passado com os jovens. Então, os 10 dias de oração é o preparo pessoal. Muitas igrejas fazem na igreja local, mas o ideal é que os 10 dias de oração seja algo pessoal. Que cada um tenha a sua revista e que eles sejam incentivados a fazer o culto pessoal. Aí vem a Semana Santa, que tem a Semana Santa Team também. Vai sair um treinamento top que foi feito pela Gilma, para vocês terem muitas ideias aí para fazerem na Semana Santa, tá? Maravilhoso o treinamento, vai sair online, ela vai compartilhar com vocês, vai sair no YouTube para todo o Brasil, viu, gente? A Gilminha fez o treinamento. Top essa líder de vocês. E Vai sair. o material também vai estar disponível, o material de apoio, né, Fran? Vai estar Vários disponível. materiais. Então, vocês vão poder reproduzir parecido com o que a gente fez no treinamento, né? Vai estar disponível todo o material, os moldes, tudo. Isso. E vai estar disponível antes para você se planejar. Tudo isso aqui, gente, é com antecedência, por isso que a gente faz essas reuniões, para você já se planejar e o que que você vai fazer com a sua classe, com a sua base. O Impacto Esperança, que esse ano está com um livro muito interessante, muito necessário, falando sobre emoções. Então, dá para os nossos adolescentes lerem também e divulgarem esse livro do Impacto Esperança esse ano, que está excelente. E a última semana, que é lá em setembro, algumas associações colocam em outras datas, que é a Semana da Esperança, que culmina no batismo da primavera, que aí a igreja se envolve muito nisso aí, não é só o Ministério do Adolescente, tá? Mas o Ministério do Adolescente ele tem que participar da Semana da Esperança, do batismo da primavera, e, e a gente tem que ter momentos especiais e fazendo com que esses meninos participem dos cultos, né? Então, aqui a agenda eu vou falar do 1.8 para vocês já já. E aqui no final é aquilo que eu disse, olha, no final tem várias sugestões de atividades extras que vocês podem trabalhar com os meninos. Muitas sugestões, muitas ideias de encontros, do que fazer, de conversas, de coisas que vocês podem trabalhar com o Ministério do Adolescente. Tem muitas sugestões aqui no final que vocês podem fazer com a classe de vocês. Ok? Essa aqui é a agenda. Eu vou Gilma, você me mandou aqui seu planejamento, compartilho com elas, não compartilho? Como é que é, Não, minha amiga? não precisa. Isso é o que Não, né? nós vamos postar quando acabar a reunião, Ah, tá né? bom. E Inclusive, eu já postei, mas é só ideias para elas ajudarem a fazer o planejamento, para apresentar para o Uhum. pastor, para acrescentar alguma coisa, né? Isso que a Gilma falou é muito legal, gente. O ideal é vocês fazerem um planejamento, uma ideia para mostrar para o pastor e para votar na comissão, que aí ninguém tem como reclamar, né? Vota na comissão, já essa data aí, olha, votei, já é minha. Então, isso é importante. E acho que o último que eu queria apresentar para vocês agora é um projeto que nós vamos lançar esse ano, aí é projeto mesmo. Programa, ele é contínuo. Então, o Comunidade Team, ele é contínuo. Ele vai ser todos os anos, Comunidade Team, Comunidade Team, Comunidade Team, tá bom? Vai ser lançado agora um projeto com duração de 4 meses para os adolescentes. A gente percebeu uma lacuna que não existia projetos próprios para essa faixa etária, de 13 a 16 anos. E aí nós somos desafiadas a fazer esse projeto. E nós fizemos e vai ser lançado para vocês esse ano. Eu vou apresentar esse projeto para vocês. É um projeto que foi, assim, o Espírito guiou muito todas nós, as meninas, que projetamos isso. E também baseado em algumas demandas
que eles mesmos propuseram, porque nós fizemos uma pesquisa com eles online, vocês provavelmente devem ter recebido, mandado para os seus meninos, do que eles sentiam falta na igreja, o que eles queriam que realmente tivesse para eles. E o que mais teve foram dois pontos importantes. Eles não sabem ter comunhão com Deus, eles não sabem. Não sabem orar, não sabem ler a Bíblia ou como ler a Bíblia, pessoalmente, né? Não é junto com a base, é sozinhos. E eles querem participar da missão. Então, esse projeto ele foi montado assim, eu vou apresentar para vocês, deixa eu só ver se está aqui já no ponto. Não, peraí, deixa eu colocar aqui no ponto, que aí... Enquanto a Fran acha aí o projeto 1.8, só tem uma pergunta aqui da Neuza no chat, né? Ela está perguntando por que vai haver separação entre adolescentes e pré-adolescentes, se o conteúdo estudado por eles será o mesmo. Não, Neuza, eu acho que houve aí uma confusãozinha, né? Talvez você não tenha entendido, ou você postou a pergunta antes, isso agora que eu estou vendo. Então, assim, os pré-adolescentes são os juvenis. O conteúdo dos juvenis continua sendo o conteúdo dos juvenis. Ele tem um projeto Sou Mais, eles continuam, só que o nome vai mudar, porque eles são classificados pela biologia, pela psicologia, como pré-adolescentes, pela idade deles. Então, eles vão deixar de se chamar juvenis e vão se chamar pré-adolescentes. Eles vão fazer parte, no ano que vem, do Ministério do Adolescente, mas eles continuam em salas separadas e conteúdos separados, ok? Se é isso que eu entendi da sua pergunta, tá? Conteúdo do quê? Da lição é diferente. A lição dos pré-adolescentes, que são juvenis, é diferente da lição dos adolescentes. Então, adolescente continua adolescente. O Isso, juvenis vai mudar de nome, vai se chamar pré-adolescentes. Cada um com o seu conteúdo, com as com seu suas currículo. peculiaridades. Tá? E eles vão ser administrados ou cuidados por um coordenador do Ministério do Adolescente. Ok? E talvez de uma confusão seja porque, assim, no material da igreja que a gente vai produzir, eles vão receber também o material dos maiores. É só isso que é igual, mas é só os Não, materiais extras, o de 10 dias de oração, Semana Santa, que sim. eles recebiam kits, né? Que era igual das Mas, crianças. então, mas a Não gente é que percebe que eles não se encaixam mais com o não Kids. se encaixam. Então, agora eles vão receber o material Team. Só essa que é a diferença. Que antes eles recebiam igual o das crianças, agora eles vão receber igual o dos adolescentes. A Mas o partir do próximo conteúdo, ano. isso, o conteúdo de escola sabatina, que é o mais forte dele, é especial, é exclusivo deles. Não muda, tá bom? Bom, dentro do programa, que é a comunidade GMTeam, a gente vai ter o projeto 1.8. Esse 1.8, ele é baseado no texto de Atos 1:8, que é aquele texto que todo mundo conhece: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, Samaria e confins da terra. Ok? Esse é o texto base. 1.8, então, vem de Atos 1:8. Ah, por que que não colocou Atos? É porque já tem um projeto chamado Atos aí, poderia confundir, enfim. É 1.8. Bom, enfim. Esse aí é o projeto. Faz parte do programa Comunidade Team. Quando que ele vai ser lançado? Primeiro os objetivos, né? Lembra que eu falei que a gente fez a pesquisa e aí a gente percebeu o que eles queriam. Então, fortalecimento do compromisso com Deus, aprofundar o conhecimento dos adolescentes sobre Deus e participar ativamente da missão. Esses são os objetivos do projeto. Antes de falar aqui das estratégias, agora eu me perdi aqui que eu queria falar uma coisa e fugiu. O que era, gente? Peraí. Me lembrei. Provavelmente deve ser, não sei se está falando aqui mais para frente, mas deixa eu já falar. Lembra que ele vai ter duração de 4 meses. Vai ser lançado no Together, ok? Vai ser um lançamento assim para toda o COB no Together. Vocês já terão os planners, os materiais na mão. Vou mostrar já os materiais que a Associação Agilma vai entregar antes para vocês. Quando for lançado no Together, que é de 21 a 23 de março, na semana seguinte, ou
numa data do mês de abril, você vai fazer o lançamento na sua igreja, ok? Em algum sábado do mês de abril, você vai lançar o 1.8 na sua igreja. Ele é muito, a ideia é parecida com os supermissionários, que é um projeto que já é feito há alguns anos e muito consolidado em alguns lugares. Aí na ABC eu sei que foi feito o ano passado em muitas igrejas e foi uma bênção para as crianças. Da mesma forma, a gente quer fazer 1.8 que seja uma bênção para os nossos adolescentes, ok? Então, como que é a estratégia? Primeiro, lembra do verso tema, né? Nós vamos ter 4 meses, 5 fases. Uma fase, que a gente chama fase do poder. A fase do poder, a gente diz para os adolescentes, é overlap, só para ter uma linguagem bonitinha. O que quer dizer isso? Sobrepõe esses 4 meses. A fase do poder não acaba nunca. Enquanto eles estiverem nesses 4 meses do projeto, eles vão estar a fase do poder, que é a fase da comunhão pessoal. Ok? A fase da comunhão pessoal, é a fase do poder. E depois, a cada mês, eles vão ter desafios de acordo com a fase que ele estará. Então, no primeiro mês, é a fase Jerusalém. Na fase Jerusalém, eles terão desafios de missão com a família. Na fase Judéia, que é o segundo mês, eles terão desafios de missão na igreja. A fase Samaria, eles terão desafios com familiares não adventistas, vizinhos, amigos não adventistas, e os confins da terra, a gente queria muito levá-los para uma missão bem longe, mas não tem como, para a realidade da gente. Então, a fase de confins da terra, eles vão fazer missão Caleb, ok? A igreja que não tiver missão Caleb, eles vão fazer escola cristã de férias, que é a missão do ministério, né? Dentro das igrejas, ok? Quais são os materiais que eles vão receber? Cada adolescente vai receber um planner de atividades pessoais. Com você, coordenadora, vai ficar os adesivos que completam o planner. Se eles cumprirem os desafios, as atividades, você vai dar para ele a cada sábado um adesivo correspondente, igual os permissionários, ok? Além disso, ele vai receber um estudo bíblico. Só que esse estudo bíblico, ele é um estudo bíblico próprio para adolescente, se chama Spoiler, que é um estudo bíblico de Daniel na linguagem de adolescentes. Okay? Então, ele vai, nos 2 primeiros meses, fazer esse estudo bíblico em casa, e nos 2 outros meses, ele vai dar o mesmo estudo bíblico para um colega. Mas vocês, coordenadores, podem fazer como base, se vocês quiserem. Se você achar que para vocês vai ser melhor para fortalecer o projeto, fazer o estudo bíblico do spoiler no PG, e aí vocês estudam juntos, e depois, nos outros 2 meses, eles têm que levar amigos e fazer uma classe bíblica daí, com todo mundo junto, faz uma classe bíblica com não adventistas e dá o mesmo estudo bíblico para eles. É no formato dos supermissionários, ok? Então, eles estudam um por semana durante 2 meses. São 11 lições, eu acho que tem o spoiler. Então, um estudo bíblico por semana é pouquinho, que a gente não colocou muita atividade para eles fazerem. E depois, eles vão dar esse estudo bíblico dos 2 próximos meses para outro amigo, tá bom? Estudo bíblico específico de Daniel. Vocês vão receber por igreja um dado colorido, tá bom? Esse dado vocês vão usar só para o spoiler. E alguns itens extras que se vocês quiserem fazer. Vamos lá, então. Deixa eu mostrar o planner para vocês. Esse é o planner. Ele já está pronto. A Gilma deve estar recebendo aí na ABC até no início da semana que vem, porque já foi enviado para os campos. Ele já está pronto, esse planner. Ok? Esse planner, vou mostrar como que é dentro para vocês. Tem a primeira página aqui, que cada adolescente vai colocar o seu nome deles, eles vão levar isso para casa, tá? Mas a cada sábado eles vão trazer junto com a lição da escola sabatina. Lembra que são 4 meses, não é o ano inteiro esse projeto. É no mesmo formato dos supermissionários.
vai ter para eles aqui como eles vão usar o planner. Então, cada adolescente vai ter como usar. Ah, e na agenda que eu mostrei para vocês anteriormente, naquela agenda do líder, que eu acho que vocês já receberam, tem o manual lá desse projeto para vocês dentro daquele plano, daquela agenda, tá? Aí o manual é para vocês. É, nessa aí mesmo, tá? Rafa, nessa agenda aí tem um manualzinho aí dentro para vocês desse projeto. Isso. Então, aqui eles vão ter como fazer, porque a nossa ideia com os adolescentes é o seguinte: diferente das crianças, os adolescentes, eles precisam ser protagonistas. Quando a gente faz os supermissionários com as crianças, os pais precisam estar junto. Os pais estudam com as crianças a Bíblia, depois os pais levam para dar o estudo bíblico para o amiguinho, porque são crianças. Para os adolescentes, não. Eles são protagonistas. Então, eles fazem e eles se desenvolvem pessoalmente o seu relacionamento com Deus e com a missão, ok? Essa que é a ideia. E aí aqui esse aqui são as páginas do planner, tá, gente? Vem aqui todo bonito o texto de Atos 1:8, tá? Que é o texto base. E aí vem por cada página do planner, tem esse formato aqui que eu estou mostrando para vocês. Cada página do planner tem esse formato, ok? E é uma página por semana que eles vão utilizar. Então, o que tem, ó? Deixa eu ver se vocês acompanham com o meu mouse aqui. Eles vão estudar a lição, óbvio que a gente não podia deixar a lição da escola sabatina de fora. E a cada dia que eles estudarem, eles vão marcar aqui o horário e marcar o emoji que eles acharam, se gostou, se não gostou. Escreve o título da lição da semana aqui e tudo mais, ok? Então, nessa parte aqui, ó, é o estudo da lição. Embaixo desse local que eles estudam a lição, tem a oração. O que nós percebemos? Eles não sabem orar. Então, tem um roteirinho ensinando eles a orar. Como é que ele vai orar em casa, no comunhão pessoal dele? Primeiro, ó, comece louvando a Deus por quem ele é, agradeça. Depois peça, depois você interceda. É o roteirinho para ele orar sozinho em casa. Aí, e um por semana, tá? Aqui, ó, o spoiler, que vocês também vão receber para dar para eles, tá? Eles vão estudar a lição 1 do spoiler durante a semana, ok? E com relação ao estudo da Bíblia, o que nós percebemos com os adolescentes? Falar para eles lerem a Bíblia aleatoriamente, ó, vai ler um capítulo da Bíblia. Não dá. Então, nós separamos trechos da Bíblia, vamos dizer assim, trechos famosos da Bíblia, trechos mais conhecidos da Bíblia, para eles saberem a localização. Então, eles vão pegar a Bíblia deles, vai ter textos específicos. Então, tem semana que vai estar lá os frutos do Espírito, Gálatas 5. Aí eles vão ler os frutos, eles vão anotar o fruto que ele tem, o fruto que ele precisa desenvolver. Então, vai ter coisas para ele fazer relacionado ao texto bíblico da semana. Ok? Então, não vai ser assim, o capítulo 1 de Gênesis num dia, o 2 no outro, 3. Não, é estudar. Então, por exemplo, nessa página aqui que está mostrando, deixa eu passar aqui para frente. Opa. Ó, tem o spoiler do estudo bíblico, tem o louvor. Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui onde está apontando, vai ter um QR Code, tem um QR Code no planner, que eles vão colocar o celular e vai ter uma playlist exclusiva para eles, chamada um playlist 1.8, que ele vai poder escolher uma música para louvar durante o culto pessoal dele, ou para ele ouvir durante os dias que ele quiser. E aí vocês vão me dizer se vocês acharem, ó, tá faltando tal música nessa playlist. Vai falando que a gente vai colocando, tá, gente? A música que eles gostam. Aqui, por exemplo, o Salmo 19. Aí, assim, olha, leia e reflita sobre a criação de Deus, verso 1 a 4. Depois, leia a lei de Deus. Então, no estudo da Bíblia, são trechos pequenos da Bíblia, já mostrando como é que ele estuda, como é que ele faz para estudar a Bíblia. E não está sequencial. Você vai ver que tem, por exemplo, lá, ele vai ler o primeiro capítulo de Josué. O que que Josué diz para ele? Marque Josué 1:9, ser forte e corajoso. Como é que você precisa ser? Então, assim, são textos específicos da Bíblia que vai ser mostrado para eles a cada semana, ok? Do outra página do planner, isso, ó, é um planner aberto. Pena que eu não trouxe aqui um físico, mas vocês já vão receber. Do outro lado do planner, tem uma atividade referente ao estudo da Bíblia. E aqui em cima é o desafio.
É aqui que vocês precisam do dado. Vocês lembram que eu falei que vocês vão receber um dado colorido? Vai ser um dado que tem um lado branco, dois lados vermelhos, dois lados verdes e um lado azul. Esse desafio aqui é ligado à base. O que que você vai fazer na sua escola sabatina? Qual que vai ser o seu papel de coordenador? Você vai separar 10 minutinhos durante esses 4 meses para falar do 1.8. Vai perguntar se todo mundo fez, vai pegar o planner deles, se está tudo bonitinho, se eles fizeram, você vai dar um adesivo correspondente à fase do poder. E um segundo adesivo relacionado ao desafio. Então, são 2 desafios por semana. Porém, o segundo adesivo só pode receber se a base inteira tiver feito. Se um da base não fez, ninguém ganha. Qual que é o nosso objetivo com isso? É fazer com que eles se engajem na comunidade. Que eles tenham um com o outro ali relacionamento de discutir, de falar como é que você fez, como é que foi, olha, você já fez essa semana, como é que está conseguindo? Ó, faz aí, eu quero ganhar o adesivo, entendeu? É para a gente dar uma engajada neles dentro da base Team. Aí, você sorteou lá. Se cair branco, eles não precisam fazer nada durante a semana de desafio. O branco é isento. Só vai fazer a fase do poder, que é a fase do poder, que é essas que eu mostrei para vocês, estudar lição, estudar a Bíblia, ler, orar, louvar e tal. Isso não abre mão. Se cair no branco, eles estão livres. Vermelho e verde são desafios mais ou menos difíceis. O azul é hard, é o mais difícil. E a cada semana tem novos desafios que serão sorteados com vocês. Eles vão torcer para cair o branco, mas se cair o colorido, eles vão ter que fazer. Um exemplo, nesse aqui que está aqui para vocês, ó. Caiu branco, nessa semana você fará apenas os requisitos do cartão do poder. Então, na semana seguinte, eles vão ganhar um adesivo branco para colar aqui. Se caiu vermelho, o que que eles vão ter que fazer? Referente, aqui eu acho que está na fase Samaria, Samaria é com vizinhos. Ah, não, mas aqui eles colocaram bagunçada. Essa aqui está na fase Jerusalém. Jerusalém é o mês que se refere a desafios com a família. Então, aqui, ó. Dedique 5 minutos a cada dia dessa semana, observando e anotando as qualidades das pessoas da sua família. Eles vão ter que olhar as qualidades do pai, da mãe, do irmão, de quem estiver ali. Ok? Isso é fácil. Se caiu verde, eles vão ter que, durante essa semana, arrumar não apenas a cama deles, mas a cama de todo mundo da família. Um pouquinho mais difícil. E o azul é o mais difícil. Prepare uma refeição e convide sua família para comer junto. Então, são atividades relacionadas à família. Ok? E aí, se eles todos fizerem, aqui, ó, se todos cumprirem atividades, todos ganham adesivo. Se for branco, branco. Se for vermelho, vermelho. Se caiu no verde, eles vão ganhar o adesivo verde. Se for o azul, eles ganham o adesivo azul. E sobre a atividade, lembra que são 2 adesivos por semana? Se ele estudou a Bíblia, estudou a lição, orou, cantou, fez o spoiler, ele vai ganhando adesivo, formando no primeiro mês, Jerusalém. No segundo mês, ele ganha Judéia. Ai, deixa eu ver se vai ter aqui da Judéia. Jerusalém, não vai ter. Tem os adesivos de Judéia, de Samaria e de Confins da Terra. No caso, a gente quer que eles participem. Lembra que o desafio é comum à comunidade? Se naquela semana um deixou de fazer e eles não ganharam, tem uma repescagem. Tem uma atividade de repescagem para cada um no final. Então, a gente não quer que o planner fique sem fazer. A gente quer... Isso é tipo um gamer, né? A gente fez gamificado porque eles gostam, assim, de se engajar. Então, tem como eles recuperarem os adesivos perdidos, vamos dizer assim, tá bom? Sempre vai ter como a atividade da repescagem no final de cada mês. Então, no final, eles vão ter conquistado Jerusalém, depois Judéia, Samaria, confins da terra. Ok? Aqui não fala mais sobre 1.8. No Confins da Terra, que é atividades de missão que eles vão ter que fazer Caleb, além da missão Caleb, tem outras sugestões. Por exemplo, orar por um missionário que está distante,
se aplicar para aprender o novo idioma. Tem outras sugestões assim no final do planner. Então, o planner tem para cada semana é uma página. Então, são 4 páginas para Jerusalém, 4 páginas para Judéia, 4 páginas para Samaria, 4 páginas para Confins da Terra um pouquinho mais, porque a gente vai no mês de julho, né, até mais ou menos meados de agosto, quando a gente sugere que se faça uma celebração na igreja, do final do 1.8, ou no distrito, uma celebração, como a gente faz na comemoração, por exemplo, dos supermissionários, finalizando o projeto. Aí cai em agosto o final do projeto 1.8, ok? A gente ora para que esse projeto dê muito certo, para que ele funcione, para que seja uma bênção para os adolescentes, tá? E que eles amem. E aí, gente, esse projeto, ele é protótipo, ele é pioneiro, é o primeiro ano que a gente vai aplicar. E aí depois eu vou querer ouvir o feedback de vocês. Falei assim, Fran, funcionou isso, olha, aquilo podia ser assim, ó, muda aquilo, né? Ó, faz assim, que aqui na minha base funcionou desse jeito, aqui precisava mudar para tal coisa. Aí a gente vai aperfeiçoando, porque a ideia é que, como super missionários, todos os anos eles têm um novo planner, ok? Durante 4 meses, então, a gente fez esse planner, vai ser para esse ano. No outro ano, eles vão ter um novo planner com novos textos bíblicos, com um novo estudo bíblico para ele, que do ano que vem já vai ser o Apoca o quê? Que é o estudo bíblico do Apocalipse na linguagem deles. Aí a gente vai a cada ano, eles estudando uma coisa diferente. Vai ser um projeto como super missionários, contínuo. E a gente vai a cada ano aperfeiçoando para que esses nossos adolescentes realmente estejam mais próximos de Deus e aprendam a conhecê-lo. Gilma, acho que foi. Acho que não tem perguntas, né? Quando vocês receberem o material, talvez Tem vocês tenham sim, dúvidas, aí a gente vai tirando as dúvidas, tá? O tem material, algumas está perguntando perguntas como aqui. adquirir o material. Vai ser distribuído para as igrejas através dos pastores, né, Gilma? Acho que não sei como é que você faz a distribuição aí, minha amiga. Isso. Será distribuído via pastor segundo o relatório integrado. Então, mas não é essa quantidade de adolescentes que eu tenho. Pois é, a gente precisa que vocês atualizem o relatório integrado. O relatório integrado é sempre na primeira semana até dia 10 do terceiro mês. Então, janeiro, fevereiro e março. Até dia 10 de março, você tem que passar informação, tudo do seu ministério para a secretária. Tem que ver o que você precisa aí do relatório integrado para eu preencher. Né? Cada ministério tem algumas perguntas. O Ministério da Mulher tem algumas perguntas, da recepção tem outras, e do adolescente tem também. Quantos adolescentes você tem? Essa é uma pergunta importantíssima. Se você não atualizar a quantidade de adolescentes, a quantidade de planner e de material vai ficar defasado. O nosso lançamento local, Fran, nós agendamos para o dia 5 de abril. Eu coloquei no chat Maravilha. dia 4, dia 3, aliás, está errado, foi um erro meu na hora, sei lá onde eu estava com a cabeça. Então, é dia 5. 5/4 é um sábado. Então, no primeiro sábado de abril. Então, primeiro vai ter o lançamento geral, que a professora Fran mencionou, que vai ser no Together. Mas o meu adolescente não vai estar no Together. Você vai estar, os líderes das igrejas vão estar. E aí todo mundo já vai saber o que é. E você que assistiu o treinamento sabe, né? Isso é importante. Depois vai ser lançado na sua igreja, na igreja local. Você vai já reservar essa data, conversar com o seu pastor, né, para Gilma, fazer um lançamento. sobre esse lançamento, eu não falei com você ainda, me desculpe até por isso, porque a gente já mandou fazer um programa sugestivo para esse lançamento, tá? Para vocês fazerem na igreja, assim como o programa sugestivo dos supermissionários, já está sendo produzido sermão para esse lançamento, ideias do que fazer para o lançamento, já está sendo produzido, vai ser disponibilizado para vocês com antecedência. Eu acredito que até meio de fevereiro já esteja pronto esse programa sugestivo, né? Que aí cada um se adapta de acordo com a sua igreja, mas vai ter, tá bom? Ótimo. Tem mais alguma pergunta? Eu vi aqui no chat, tem uma pessoa aqui que está fazendo um projeto, a Maísa, maravilhoso aqui também, né? Depois vocês podem ler. Olha aí, tem muita gente aqui que gostou, viu, professora
Que bom, né? Amém. Porque deu A gente muito ora para que seja uma trabalho. bênção. Então, ô, professora, também, não sei se você falou eu tive que atender minha irmã aqui, que mandou uma mensagem. Eu não sei se você falou do spoiler de Daniel. Você chegou a falar? Falou, né? Falei, mas eu não mostrei. Eu não estou com ele aqui. Tá. Eu Do acho que a spoiler. Ah lá, ó, secretária. tá, ah lá, tá com a Diana ali, ó, tá vendo? É. Aquele é o estudo bíblico. Cada adolescente vai ganhar um planner e dois spoilers. Um para ele fazer com ele mesmo. Estuda primeiro 2 meses, ele estuda cada semana um. E depois ele ganha outro para ele fazer o estudo com um amigo. Mas aí a sua base pode definir se vai fazer junto ou cada um vai ser desafiado a fazer com o outro, tá bom? Então, na fase Samaria e Confins da Terra, ele tem que dar o estudo bíblico para o colega. Tá ótimo. Eu acho que eu, pelo menos, até eu ficou mais claro para mim aqui algumas partes aí do projeto que aos poucos, a gente vai assimilando mais, né? A Sim, professora Fran vai fazer um vídeo também, não é? Assim, no sim. geral, O explicando de lançamento uma no forma mais Together, resumida. vai ser esse vídeo, né, explicando o projeto para todo mundo. Bom, eu não vou dar spoiler para você. Vai ter o lançamento no Together e os vídeos que a gente vai fazer para ser lançado no Together depois vai ser disponibilizados para você passar na sua igreja também, óbvio. Tá bom? Uhum. Porque daí quem não assistiu no Together vai assistir na igreja os vídeos. Tá bom? Algumas pessoas estão perguntando se vão estar no Together. Gente, o Together ainda está aberto as inscrições, né? Foram abertos para líderes de igreja que vocês cuidam das novas gerações. Eu Uhum. imagino que alguns de vocês aí já fizeram a sua inscrição, tá bom? Muito obrigada, professora Fran. Obrigada aí pelas Imagina, explicações, pela clareza, né? né? Pelas Gente, eu estou à orientações. Se disposição de alguém tiver vocês. mais alguma questão, pode fazer. Alguém tem o link, tá perguntando o link. Acho que é algo que a Diana colocou já, né, lá no. A- Já tá no grupo. ela pode colocar no grupo, tá? Pra quem quiser fazer no Together, se não fez, pode fazer, tá bom? Muito obrigado, professora Fran. Obrigado pelo teu Imagina. carinho. Imagina, obrigada a você pelo convite. É um prazer sempre estar com vocês. Eu amo esses líderes de adolescentes. Espero que vocês estejam tão empolgados quanto nós, assim, para a gente cuidar desses meninos, cuidar deles com muito amor, porque eles são herança do Senhor e a gente tem que parar com essa pesquisa terrível, que é a faixa etária que mais sai da igreja. Não vai mais ser mais assim. Deus quiser, a gente vai cuidar deles, né? Gente, eu fico muito feliz da igreja, né, como um todo, e principalmente da nossa união, ter preparado um projeto específico para o Ministério do Adolescente. Olha, gente, isso é incrível, porque os adolescentes, se a gente não cuidar deles agora, quando a gente olha a pesquisa da igreja, a maioria que sai é nessa faixa etária. Então, assim, Uhum. que bom que a igreja pensou no programa, o investimento é muito alto, Sim. né? Vai ter também um brinde, professora Fran, nós não falamos, mas no final Hum, do ano vai ter um presente, um brinde surpresa para o adolescente que terminar o estudo bíblico, ou que der o estudo bíblico para o seu amigo. Isso é uma opa, benção, tá isso aí é bom? o campo que tá dando, viu, gente? Porque aí em agosto, né, na celebração, eles vão ganhar. Uma coisa que é importante a gente destacar é tomar muito cuidado. Esse projeto é para os adolescentes, não é para os pré-adolescentes. Os pré-adolescentes ainda fazem os permissionários, tá bom? E não é para jovens. E não é para desbravador. Por que não é para desbravador? Porque tem muito desbravador que não é adventista. Lembra que os supermissionários é específico para o adventista? O 1.8 também. É para nossa base TIM. Aí, eu já estou tirando essas dúvidas que eu me lembro que na outra reunião teve, na outra associação. Ah, mas e se o meu adolescente, ele frequenta a classe de escola sabatina, mas ainda não se batizou? A gente tem que avaliar, mas o ideal é que ele receba o spoiler, o estudo, né? E aí ele se batize, para ele participar do 1.8 ano que vem, tá? Mas, assim, o 1.8 é para base
de adolescentes é vinculado à escola sabatina e ao PGTim, não é vinculado a desbravador, tá? Mesmo porque o desbravador e a faixa etária é diferente. A faixa etária desbravador é 9, né? De 9 a 15 anos, então a faixa etária é diferente. Então, é 13 a 16 anos, vinculado à escola sabatina. Então, ele tem que estar lá, ó, com o nominho lá na classe de escola sabatina, tá? Para o projeto funcionar bem. Combinado? Acho que você pode encerrar com oração, tá? E Vamos desde orar. já eu agradeço. Ah lá, colocou desbravador é 10 a 15. Até 9 anos é aventureiro, né? Então, desbravador é 10 a 15. Vamos orar então. Querido Deus e bom Pai, nós louvamos o teu nome porque tu és o nosso Deus. Tu és um Pai de amor e misericórdia, tardio em irar-se e cuida de nós com detalhes. Louvado seja o teu nome, nós te agradecemos imensamente por isso. Te agradecemos também, Senhor, por essa liderança que se dispôs a cuidar dos nossos adolescentes nas suas igrejas. Derrama, Senhor, poderosamente o teu Santo Espírito sobre eles, para que eles se sintam cada vez mais motivados, alegres, felizes por participar desse lindo ministério. Que eles sintam, Senhor, o teu amor e que eles transbordem esse amor para os adolescentes dos quais eles cuidam. Que tu possa capacitá-los cada vez mais, incentivá-los, motivá-los e que eles possam trabalhar servindo a ti, com um pensamento de serviço em ti. E que eles cumpram a missão que está nas mãos deles. E que, da mesma forma, eles ensinem os seus adolescentes a viverem a mesma missão. Nós oramos, Senhor, de um modo muito especial pela Gilma. Ela está passando por um momento tão difícil, Senhor, e ela está aqui entre nós. Cuida dela, cuida da sua família, de sua mãezinha, que ela se sinta abraçada por ti. Pedimos que perdoe os nossos pecados e dá-nos a tua paz. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.